Todo mundo fala sobre a espiritualidade. E a gente entende que a espiritualidade, tudo que a gente não conhece, quando falam pra gente e a gente não sabe interpretar o que é, a gente compra como a maioria tá falando. Como o nosso objetivo aqui nesse canal é a gente sair do Matrix, né? Sair do comum, sair do entender o que todo mundo entende como comum, eu vou explicar para vocês o que é a espiritualidade, o que significa a espiritualidade e por que no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando falam sobre espiritualidade, porque a espiritualidade ela também pode ser algo que está totalmente dentro do Matrix, que está totalmente dentro de uma caixa e que é negativo. Então a gente vai ter que interpretar isso para vocês entenderem o que a gente está falando, porque de novo tudo existe uma manipulação desde que você não conheça o que você está comprando, o que você está lendo, o que você está entendendo. A espiritualidade, num sentido amplo, ela é algo que a gente já falou sobre isso, mas não dessa forma. Ela é o estado de espírito. Então, não é porque a gente fala, ou não é porque vocês compram na internet aí um curso sobre espiritualidade, ou isso é espiritual, que é bom. Por quê? A espiritualidade é a potencialização, ou seja, é a materialização e é a manifestação de um estado de espírito. E as pessoas, assim como dentro das religiões, elas promovem o mal falando que é bom, né? A religião ela promove a culpa, te prometendo a salvação eterna. Dentro da espiritualidade, dentro desse outro, né, universo, também existe a mesma coisa. Só que ela está muito bem travestida, ela está muito bem manipulada. Ou seja, ela está um pouquinho mais floreada e por ela estar um pouquinho mais floreada, você não percebe que você ainda está carregando um buquê cheio de espinhos, né? Então a gente sai do contexto religioso porque existe uma culpa muito grande, aí você fala, não, agora eu sou espiritualizado. Só que essa espiritualidade, ela tá cheia de espinhos, menos do que antes, mas ela ainda tem espinhos e ela ainda está te ferindo, ela ainda está te machucando. Então, para a gente entender e para a gente sair desse machucado, para a gente sair dessa culpa, você tem que entender o que é a espiritualidade no sentido original, né? No arquétipo original daquilo. Então vamos lá. A espiritualidade é seu espírito, né? É seu porquezinho ali, é aonde tá. Lembra que eu falei com vocês em outros vídeos que a gente tem dois estados de espíritos, ou é da paz ou é do restante, e o restante é o medo, o restante é a preocupação, o restante é o restante, né? É o oposto à paz. Então, esse espíritus aqui, né? Ele tá ou na paz, ou ele tá em tudo que é oposto à paz. Ele está no ódio, ele está na comparação, ele está, enfim, em tudo que é o oposto à paz. Tudo que é o oposto é a qualidade, certo? Então, se você está na paz, essa qualidade, que é a espiritualidade, vai ser potencializada. Boa. Se você está no oposto à paz, isso também vai ser potencializado, certo? Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Para vocês entenderem que dentro desse contexto espiritualidade pode ter tanto bem quanto mal. Não é porque vendem para você espiritualidade como positiva que ela é positiva. E como eu identifico se isso é positivo ou se isso é negativo? Entendendo que tudo que tem o oposto à paz não é espiritual. Tudo que tem o oposto à paz não é espiritual. Então, vamos lá. A paz, eu não preciso escrever aqui o que é a paz. Todo mundo sabe, eu espero, né? Mas eu preciso colocar para vocês aqui o que é o oposto à paz. É o medo, é a inveja, é a insegurança, e assim por diante. Por que eu tô falando isso? Porque eu recebo pessoas
que falam, Edson, eu fiz um tratamento para medo, para isso, para sei lá. Isso é importante? Isso é importante. Mas o que a gente tem que entender? A gente tem que entender aonde a gente quer estar. Eu posso tratar você com o medo te deixando no medo, certo? Isso não é espiritualidade, ou é uma espiritualidade negativa. E eu posso tratar o seu medo colocando você no estado de paz. Como que eu faço essa diferenciação? O medo, se eu trato você com o medo, instigando um outro medo, que é um medo menorzinho, eu mantenho você no oposto à paz. Como que eu trato o medo te dando mais medo? Quando eu não te dou a absolvição desse medo e eu falo para você que isso daqui vai ter uma consequência. Como que você se trata do medo indo para o estado de paz? Quando você entende que dentro do seu processo da linha da sua vida, você fez o que você sabia fazer nesse determinado momento, você entende que isso é um erro e você ressignifica esse erro. Por quê? Dentro do conceito espiritual da paz, não existe erro. Então, esse erro aqui, ele chama o quê? Uma direção. Se eu vou e falo para você, enquanto você é meu paciente, cara, você errou, você fez isso, você pecou, aonde que eu tô te mantendo? Aqui, no oposto à paz. Se eu faço você entender que eu estou fazendo aqui, que esse negócio que aconteceu aqui não é um erro, mas foi uma forma da espiritualidade te direcionar automaticamente, você não pode criar culpa, medo ou insegurança sobre isso, eu tô te dando o reino da paz. E daí tá lá, né? Buscai o reino dos céus e tudo vos será dado por acréscimo. O que é o reino dos céus? É a paz, cara. Tudo que é o oposto a isso, ou seja, toda interpretação da realidade que você faz, que é o oposto à paz, não tem uma espiritualidade divina. Pode ser que exista uma espiritualidade trevosa. Aí é outra questão, certo? A inveja. Tem muita gente que vem de tratamento, proteção espiritual para inveja. Como que eu me protejo da inveja? Com pedra, com amuleto, com olho grego, com não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá? Pode ser, entende? Mas como que eu me protejo da inveja? Não tendo. É simples, entende? Mas eu posso te vender um símbolo, eu posso te vender uma pedra, eu posso te vender um monte de coisa, entendeu? Mas como que eu me protejo da inveja? Não tendo ela. Porque você é um campo ressonante, você é um campo espiritual. Lembra, o espiritual reflete o seu estado de espírito. Se você tem inveja, ou seja, você não tem espiritualidade porque você não compreende. Porque a inveja, ela vem de um negócio que se chama comparação. Quando eu comparo o outro, é porque eu não estou no meu presente, no meu aqui, no agora. E daí eu falo, a vida do outro é melhor, a vida do outro é mais bonita, a vida do outro é isso, é aquilo. O que eu desenvolvo automaticamente? Inveja. Aí vocês têm que ficar pagando 1 milhão de tratamento energético para proteger vocês da inveja. Aí você fala, não, Edson, mas eu sou super espiritualizado, eu não tenho inveja. Eu falo, tem. Porque se você tem que se proteger dela, é porque você tem. Entende? Da mesma forma, se você não tem, o seu corpo não dá ressonância com isso, entende? O que você tem? A paz. Por isso que quando a gente faz essa separação aqui, ó, quando a gente entende o que é espiritual, o que não é, nesse lado aqui, eu posso colocar 500 denominações. Aqui, quantas eu posso colocar? Uma. A paz é a paz. Como que eu escrevo isso? Como que eu denomino isso? Eu posso também criar algumas denominações, mas o estado de paz, ele é um estado que ele é difícil de você colocar num papel, entende? Ele é diferente. Aqui não. O medo. O que eu sinto quando eu tenho medo? O que meu corpo sente? É igual o que sente o outro. Aqui não. Então, a grande questão é
Cuidado com comprar coisas espirituais que estão dentro da caixa do Matrix do medo. E tem muita gente comprando espiritualidade negativa como uma coisa positiva, entende? Igual a cura, gente. Tem gente que está com 70 anos participando de retiro de cura. Eu falo, cara, o que você está fazendo? Entende? Ou você sai dessa caixa, porque o que tanto que você tem que curar? Isso é um conceito que a religião vendeu, que a espiritualidade negativa comprou e que muita gente está acreditando nisso ainda. Então, são duas opções. Ou a gente coloca um ponto final nos problemas, nos negócios, etc e tal, entra no reino da paz e continua vivendo a vida, ou você vai ficar a vida inteira aqui naquele negócio assim. Esse lugar da paz aqui, da espiritualidade, quer dizer que você vai ter uma vida só de presentes, etc e tal? Não, gente. Quer dizer que aqui você também vai ter aflições, mas quer dizer que você vai resolver as suas aflições a partir de outro estado de espírito. Imagina que você está numa enchente, né? Se você está na enchente, ou seja, você está aqui e a enchente está aqui, você está nesse lugar aqui. Agora, se a enchente está aqui, certo? E você está no 10º andar do prédio, que é o estado de paz, você consegue resolver aquilo de uma forma diferente. Você consegue interpretar aquilo de uma forma diferente, né? Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Isso aqui é só uma analogia para vocês entenderem. O negócio, o fato, ele vai acontecer. Depende do estágio da evolução espiritual que você está, né? Lembra que eu falei no outro vídeo? A evolução, ela é isso daqui. Até que você chega num ponto que vai virar uma revolução. Mas vamos falar só de evolução agora. A evolução significa da onde você está olhando o problema. Ele sempre vai existir, tanto aqui quanto aqui. Certo? Mas o cara espiritualizado que entra no problema e panica, ele não é espiritualizado. Ele tá cheio disso daqui, cheio disso daqui, cheio disso daqui. Mas ele tá vendendo espiritualidade. O que é a espiritualidade? É a compreensão absoluta. Eu entendo, nossa, isso aconteceu por isso. E o que eu faço? Continuo. Resolvo e continuo. Resolvo e continuo. Resolvo e continuo. Agora, se eu tô aqui, nossa, tem um erro. Tem um erro, tem um erro, tem um erro, tem um erro, tem um erro. O que o erro cria? Culpa. O que a culpa cria? Medo. E daí, de novo, vocês estão dentro da tríade. Eu tive uma pessoa esses dias que ela falou assim pra mim. É por isso que vocês têm que entender isso aqui, gente, muito, muito forte, certo? Eu tô fazendo esse vídeo também por conta disso. Presta bem atenção. Todo mundo conhece um negócio que a gente chama de divórcio energético, certo? O que é o divórcio energético? A gente pega a sua energia e a gente desconecta a sua energia de um trabalho, de um companheiro, de uma companheira, de um familiar, de qualquer coisa, tá? Nesse caso, foi um casamento que aconteceu quando a pessoa tinha 30 anos, né? Ela casou com 30, eu acho que divorciou com 38, eu não vou lembrar. E daí qual foi a questão? A questão é, Edson, eu já fiz mais de 20 divórcios energéticos e não resolve. E realmente não resolve e realmente não vai resolver. Por quê? Quando essas duas pessoas elas se conectaram aqui, né, quando ela tinha 30 anos, ele eu não sei, houve uma conexão, entendeu? Pelo livre-arbítrio, os dois aceitaram ficar juntos. Ou seja, essas duas energias, elas se unificaram, certo? Então, vou fazer o contrário. Essa energia aqui se unificou com essa daqui e elas entraram dentro do mesmo sistema. Quando aconteceu isso daqui com 38 anos, eles se divorciaram, certo? E daí a pessoa vai lá e faz mesa radiônica, faz isso, faz aquilo, para quê?
para ter o divórcio energético. Só que sempre que eu venho e rompo um sistema sem ter a parte espiritual de verdade, certo? Sem ter a compreensão absoluta, na verdade, você não rompe. Você fica voltando e se ancorando aqui atrás. Porque imagina assim, ó, eu falo pra você, olha, eu fiz o seu divórcio energético, só que o seu ex te odeia, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. O que que acontece? Você cria uma nova emoção e um sentimento sobre ele. Você não rompe. Você volta aqui. O que que a gente faz? De novo, o que que é espiritual? Você coloca um ponto final, você compreende tudo como foi, o porquê foi, do jeito que foi, você perdoa, perdoar, e você segue adiante. Qual é o objetivo desse vídeo? Vocês entenderem o que é espiritual, o que não é espiritual. E que tem muita gente caindo nessa roda de samsara, comprando uma coisa espiritual que não é espiritual, gente. Certo? A espiritualidade, de novo, ela tá no objetivo e no objeto que você compreende, que você não julga e que você continua a sua vida, entende? Tá todo mundo hoje falando sobre, eu fui casada com um narcisista e não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Gente, todo mundo tem comportamento narcísico, entende? Espiritualidade não é você ficar falando mal sobre o outro. Não é você ficar julgando, não é você ficar apontando. Muita gente, e eu digo para vocês que é muito mais do que a metade das pessoas, talvez 80 ou 90% das pessoas que estão nessa suposta espiritualidade, não estão. Eu não consigo entender de verdade como que vocês estão na espiritualidade e precisa ficar se protegendo de inveja. Ou precisa ficar tratando o medo. O medo, ele é só uma interpretação da 3D. Lembra, eu posso ver a minha vida da 3D ou da paz, certo? O que significa os dois hemisférios? Significa que eu pego uma estrada rumo ao meu propósito e vai ter uma pedra, certo? Se eu enxergo essa pedra por aqui, eu vou potencializar, por aqui, né, pelo lado negativo da espiritualidade, o que que eu vou enxergar? O problema, isso e aquilo, ela é pesada. Muito bem. O mesmo caminho eu vou caminhar dentro da espiritualidade, da paz. A pedra vai estar lá? Com certeza absoluta. Só que eu vou compreender essa pedra a partir de outra perspectiva. E daí ela não tem tanta importância quanto ela tem se eu estou nesse lado negativo da espiritualidade. Então, de novo, cuidado com o que vocês estão entendendo e com o que vocês não estão sabendo sobre a espiritualidade. A gente tem que ter um entendimento completo, uma compreensão absoluta disso daqui, tá? Porque vocês estão comprando gato por lebre e vocês estão se perdendo nesse caminho da espiritualidade. O que que tem aqui? Paz. Tudo que é o oposto à paz não é espiritual. Inveja, medo, insegurança, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Sai desse campo negativo e entra no campo positivo da paz. Infelizmente, a espiritualidade também pode negativar, certo? Porque existe essa dualidade. E até que você aprenda a não viver na dualidade, você tem que ter... Isso você tem que se orar e vigiar. Não se proteger, mas orar e vigiar. Até que você tenha certeza absoluta, a fé, né? A fé fortalecida é a certeza. Até que você tenha essa fé fortalecida, que é a certeza de que você está no caminho da paz. Combinado? Até o próximo vídeo. Eu espero ter esclarecido esse contexto para você. É um pouco complexo isso, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas nesse momento é o que vocês precisam saber sobre essa espiritualidade. Até o próximo vídeo.